pouquinho. Tá bom. Boa tarde. Dona Conceição, isso? Isso, boa tarde. É Conceição da Silva, né? Isso. Tá. Dona Conceição, a senhora figura aqui nesse processo como vítima, né? Sim. Tá, e nessa condição será ouvida. Dona Conceição, em relação ao rêmalo, a senhora conhece, né? Sim. Tá. O Arthur já indagou a senhora a respeito da presença, ele está presente aqui no edifício do fórum, né? Em relação à presença dele aqui em plenário enquanto a senhora presta depoimento. A senhora disse que não, é isso? Sim. Tá. A senhora se sente constrangida, tem medo? Qual que é a razão pela qual a senhora não quer prestar depoimento na presença dele? Eu não me sinto bem perto dele. Tá. Se ele então acompanhar aqui, muito provavelmente isso pode interferir no seu depoimento, é isso? Sim, eu não... Ótimo, não tem problema, ele aguarda lá fora. Né? A senhora vai ser como vítima. Quem conversa com a senhora a partir de agora, a doutora Tiziane, tem a palavra. Obrigada, Excelência. O horário, querida, para eu tentar ser bem objetivo, 14h14. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Bom, dona Conceição. Bem, a dona Conceição a gente já se conhece, né, da instrução processual, não só da instrução do processo, como também até do próprio acompanhamento que a gente faz às vítimas sobrevivas de feminicídio, não é isso? Sim. E aí, nesse primeiro momento dessas perguntas que a gente vai fazer para a senhora, o primeiro contexto de perguntas é relacionado um pouquinho antes do 27 de outubro de 2020, tá? Tá. Naquela linha do que a senhora sabe. Porque feminicídio, a gente precisa primeiro entender o contexto, depois entender o dia do fato e depois entender as consequências do efeito daquilo, tá bom? Tá. Então vamos lá, para que os jurados entendam exatamente quem é o rêmalo. O rêmalo qual era o vínculo de familiaridade que ele tinha com a senhora? Olha, ele está com a minha filha, eu acho que não sei bem, porque depois da Covid eu perdi um pouco a memória. Então ele entrou na família faz 3 anos para 4, não sei bem se é 4 que vai fazer. Entendi. Mas antes dele ter entrado nesse momento na família, muitos e muitos anos atrás, ele já chegou a namorar a Francine, não é isso? Há uns 20 anos atrás? Sim, parece. Eles namoraram, inclusive ela morou com eles na casa deles. Isso, aí depois ela se casou com outra pessoa, sim, não é isso? Foi. Teve filhos, aí depois separou e reencontrou o rêmalo, confere? Sim. Ok. Desse reencontro é que veio o estabelecimento de uma união estável. Isso mesmo? Sim. Dessa relação de união estável, que ela vive com o rêmalo até hoje, a senhora tem notícia se ela atualmente convive com o rêmalo? Doutora, desde o acontecido, sim, eu nunca mais tive notícias de ninguém. Entendi. Nunca mais eu tive notícias de ninguém, porque eu saí até de Curitiba. Eu sei, sabe? Eu sei. Não precisa, fica tranquila, tá? Não precisa dizer onde está também, tá? Fica tranquila. Se quiser beber um pouquinho de água, a gente retoma, tá? E aí, para que a gente retome, tá? Aos poucos aqui a história. Então, ele, em tese, estaria aí com a Francine, que é tua filha, não é isso? Sim. A senhora tem quantas filhas? Eu tenho 3 filhas, obrigada. Ok, 3 filhas. A Francine, a tua filha mais velha, do meio, a caçula? Ela é a caçula. A caçula. A mais velha é a Carla, né? É a Carla. Ok. As 3 filhas, lá na época dos fatos, outubro de 2020, elas 3 eram casadas, confere? Todas são casadas. Isso, e ainda são todas casadas. Sim, com os mesmos maridos. Exato. E antes do 27 de outubro de 2020, a senhora já estava aposentada, confere? Sim, faz 7 anos que eu me aposentei pela educação. Exatamente. A senhora é uma concursada do município, confere? Sim, eu sou funcionária pública do município. Perfeito, uma inspetora de escola, trabalha na educação. Sim. Exato. E antes do 27 de outubro de 2020... né, a era divorciada e sim, viúva dos pais, sim, do pai das meninas, sim, confere? Sim. Ok. Há quanto tempo a senhora estava sozinha, digamos assim, levando uma vida sozinha? Levando a vida sozinha, eu estou há 35 anos. Praticamente criou as meninas sozinhas? Criei sozinha, todas elas. Entendi. Durante esse tempo, para que os jurados entendam, né, quem é a vítima, que é a oportunidade que tem de conhecê-las, tá, pelo Ministério Público. Nesse período todo, a senhora se ausentou
para ir para os Estados Unidos. Como é que foi isso aí? Por que a senhora foi para lá? Eu fui para lá porque o que eu ganhava não dava de sustentar elas. E daí eu pedi um auxílio para mim, eu fiquei trabalhando fora o meu vínculo de serviço, eu fiquei fazendo lanche na escola e limpando os banheiros para me ter um dinheiro a mais para mim ir para os Estados Unidos, pedi uma licença sem vencimento, né, em que a diretora na época aceitou, né? E eu fui para lá para trabalhar na limpeza. E passou quanto tempo lá, só para que a gente já... 2 anos. 2 anos. Eu ia e voltava para sustentar minhas filhas. Entendi. Vamos lá, agora a gente vai para o dia do fato, tá bom? Vamos lá, a gente está aqui num período do outubro de 2020. Para que a gente chegue em 27 de outubro de 2020, eu me lembro, pela narrativa dos autos, e eu me refiro precisamente à audiência de instrução e julgamento. Lembra quando foi virtual? Já estávamos na pandemia. E a senhora fala uma frase que me chama a atenção para que a gente entenda o 27 de outubro de 2020. A senhora fala o seguinte, né? Vamos lá. Por volta mais ou menos do minuto 23, a senhora fala assim, agora a gente vai para o de 27 de outubro. A senhora fala, mas não começou ali. Começou um período de uns 15 dias antes, num aniversário. Foi. A senhora começou a perceber que tinha alguma coisa acontecendo entre a Francine e o Rêmulo com a senhora. Francine e Rêmulo viviam em união estável, a Francine, tua filha, o Rêmulo. A senhora percebeu um clima que se estabelecia com a senhora. O que foi isso? Conta aí pra gente. Foi, então, doutora, eu vi que depois dos 15 anos da minha neta, ela não teve mais contato comigo. Entende? Não teve mais contato comigo. Ela quem? A Francine. A Francine. Então, daí eu perguntei por que ela não estava mais falando comigo, porque se estava tudo bem no aniversário, né? E por que ela não estava falando comigo, né? Se eu estava em casa, né, sozinha, ela sabia muito bem que eu tenho pressão alta, que eu tenho diabetes, né, que eu já estou com uma certa idade, eu estou com 73 anos, né? Na época a senhora até me envergonho de estar aqui, porque jamais eu pensei que eu estaria aqui perante mim, aqui no tribunal, com essa idade, eu sendo uma pessoa que trabalha na educação, está aqui, sabe? Eu não sou de mentir, eu sou verdadeira. Ela sabe que eu não minto, eu não contratei ninguém para vir aqui falar mal, sabe? Eu sou uma pessoa honesta. E época do... ele foi lá em casa, doutora, e falou para mim que ela estava assim porque o ex-marido dela estava em Santa Catarina com namorada. E as meninas se sentiram mal. E ela pegou as dores da filha. E eu disse, mas isso não é motivo, pois ela tem você. E as meninas já são grandes. E eu expliquei para elas. O clima em foi antes do acontecido, né? Isso, exatamente. E isso ele já estava lá dentro da minha casa quando foi a conversa. Uma coisa, dona Conceição, como era a tua relação com o teu genro, o Rêmulo? Era uma relação tranquila? Era. Ele sempre demonstrou endereço, educado, e sempre ele me tratava melhor do que ela. Aos 4 minutos e 26 segundos da tua fala, na primeira fase da instrução, a senhora fala, ele era como um filho para mim. Verdade, como um filho. Ele era como um filho, é verdade. E então, doutora, eu no meu jeito de ser e de eu raciocinar, então tudo aquilo, como diz no popular, a pessoa vai te conquistando para pegar a tua confiança para dar bote. Foi o que aconteceu comigo. E me conta uma coisa, nessa situação toda, das 3 filhas, vamos lá, a senhora é uma mulher independente, saiu para trabalhar, formou 3 filhas, uma psicóloga, né? Qual é a profissão da outra? A Carla trabalha no posto de saúde em Camboriú, ela é
técnica em enfermagem. E a outra, a Francine? A Francine é dando curso para ela de instrumentadora. Ok. E me conta uma coisa, nesse sentido, tá? A Francine era a única filha que a senhora ainda subsidiava economicamente? Dava dinheiro? Sim. Entendi. Na mão dela tem mais de 8 mil reais de pagar a conta dela e tudo. E comprar máquina de lavar e tudo. Isso, na época, tá? Um pouquinho antes do 27 de outubro de 2020. A senhora, na época, né? Estava pagando alguma coisa para eles, para o Rêmalo e para a Francine? Não, eu dava presentes para minhas netas, que até hoje eu não vejo. É isso que me dói mais, né? Porque ela fez a cabeça das meninas, não querem nem saber de mim, nem das tias, que as crianças não têm culpa. Então eu dava presente para elas e quando eu podia, eu dava alguma coisa, ajudava. Porque eu acho assim, se a gente pode ajudar, né? Às vezes a pessoa está na dificuldade, principalmente a filha, você ajuda, né? Mas a senhora estava financiando um carro para o Rêmalo e para ela? Não, eu tinha um Corsa 96. Sim. E ele usava o Corsa para levar as meninas para a escola. Isso. Daí eu falei, se não quer ficar com esse Corsa para você, comprar, não precisa, não precisa documentação, nada. Foi de boca assim. E eles me pagaram 2 prestações, mas o carro continuava no meu nome, que eu entrei nas pequenas causas. Para reaver o carro. Sim, eu consegui. 27 de outubro. E eu consegui rever o carro, porque o carro estava no meu nome. Se acontecesse um acidente, alguma coisa, quem ia responder era eu. Claro. Então eu exigi o carro de volta, porque eles não podiam pagar. Não, depois do crime, claro. Não. Enfim. E daí, então, doutora, e a caminhonete que eu comprei, que eles foram junto comigo procurar na Ford uma Export 2018, eu peguei todas as minhas economias para dar entrada nesse carro para a gente viajar e tudo. E foi por causa de tudo isso que ele fez isso que ele fez. A senhora acha que foi... Claro, foi ganância. Ganância. Na época a senhora tinha sua casinha em Curitiba, não é isso? Eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento de Coab e tenho uma casa de conjunto na praia. Isso. Que eles iam lá, sim, numa casinha de conjunto assim, sabe? Sim, na praia. Com esse dinheiro que eu apliquei, foi que eu comprei essa casinha à vista do dinheiro que eu ganhei nos Estados Unidos. Isso, a senhora tem também um seguro, né? Na época a senhora tinha um seguro. Tem um seguro de vida, sim. Tem um seguro de vida. E a Francine sabia? Sabia, ela foi comigo. Ela foi comigo que eu tinha o seguro aqui na prefeitura, que quando eu entrei na prefeitura, eu já comecei o seguro como eu era. Elas eram pequenas e não tinham, se eu morresse, não tinha o que elas sobreviverem, eu peguei e fiz o seguro de vida para elas, né? E ela sabia do seguro, tudo, nós somos juntas, sabe? O Rêmalo ficou no carro, mas nós duas fomos até a seguradora, sabe? Entendi. Ok, vamos lá, vamos seguir um pouquinho aqui. E na época, pertinho do 27, tá? Ela estava numa situação boa de vida, a Francine? Não, as minhas filhas é assim, cada um tem a sua casinha, ela tem um apartamento. A Francine. Não, a Francine, eu não sei dela, porque quando a gente se dava e estava, tudo, eles viviam na minha casa, os vizinhos sofravam. Deixa eu só te falar uma coisa, quando eu perguntei para a Francine como é que ela estava na época, tá? Perto do 27, eu falei, e aí, a senhora está trabalhando? Não, não estava, tal. Ela falou do curso que a senhora pagou para ela de instrumentação cirúrgica, salvo engano. Né? R$1.500 eu paguei. Aí eu falei, quanto é a mensalidade? Ela falou que não pagou por ela porque ela não podia pagar a mensalidade. Aí eu perguntei quanto era. Ela falou que era R$150. Acho que era isso. Porque eu fiz no carnê e o total era 1.500. Tá certo. E, na época, qual era a profissão do Rêmalo? Não sei. Ele trabalhava no SEASA, depois ela conseguiu um serviço para ele. Porteiro, não... E eram 3 crianças sob a responsabilidade deles. Agora sim, porque depois que eles estão juntos, eles tiveram um filho, né? Isso, um bebê. Exato. Então ele tem um filho com ela e as duas meninas é do primeiro marido. Isso, então Rêmalo e Francine tinham 3 crianças que eles estavam já cuidando, sob a responsabilidade, tá? E agora a gente vai para o 27 de outubro, depois da gente ter entendido esse contexto todo. Vocês estavam nessa situação mais estremecida, ela estava deixando de ir em tua casa, né? Mas e aí, tua relação com o Rêmalo, como é que estava? Estava normal?
Vocês se falavam por WhatsApp, telefone, e aí, dona Conceição, como vai? Como é que estava? Já que sempre foi boa a tua relação com Foi uma relação de educação, de respeito, porque sempre ela estava com ele na minha casa, eu tinha ele como filho, sabe? E era uma pessoa que me tratava bem, né? Na época ele me tratava bem, né? Então eu não posso falar que ele foi na época ele era mau caráter, porque ele não era. Sim, sim. Né? Eu estou aqui para falar a verdade, né? Pois é, na página dos autos, caso os jurados queiram ver, eu vou fazer referência a essa última conversa que vocês tiveram já no dia do crime, tá? Que a senhora fornece da polícia, né? Na página 10 está a certificação, e eu me refiro às páginas 11 a 13. O movimento 1.4, caso os jurados queiram ver. Álvaro, só para conferir se efetivamente confere, tá? Eu estou vendo aqui um celular, fotografia de um celular, e tem aqui o nome ontem, não sei, tá? Aí tem como ela ver, querido? Confere? Tá. Aí tem assim, né? Bom dia, tudo bem? Me parece que seria aí o rímalo, né? Aí a senhora manda uma mensagem de texto, manda aquelas coisas para você e tal, um dia abençoado. Aí pronto, olha só. Boa noite, tudo bem? A Francine não está mais trabalhando? Eu perguntei. Aí ele fala, está trabalhando. E a senhora está em casa? Isso no dia do fato. Sim. Né? Eu tenho gravado também no meu celular. Isso. Essa mensagem aqui, em que ele procura por uma pessoa chamada Luciano. Se o Luciano está em tua casa. Quem é Luciano? Luciano é um senhor de idade de 75 anos que é viúvo. Né? A filha dele é diretora de uma escola, hoje, né? Eu levei ele para a praia comigo. Sim. O Luciano foi comigo para a praia, esse senhorzinho. Teu namorado, teu amigo? Era mais amigo, né? Namorado não, era mais um companheirinho. Certo. Fica tranquila para falar. Não, eu levei ele para a praia, ele ficou 20 dias comigo. Ok. A família dele estava toda feliz, né? Porque ele tinha arranjado uma pessoa da mesma área da família e tudo, né? Mas não deu certo. Okay. Né? Uma pessoa boa, mas para mim não dava certo. Então fique tranquila, tá? E me diga uma coisa, por que ele pergunta no dia do crime, por volta das 20h17, não sei se os jurados estão acompanhando, e o Luciano está aí a senhora fala, me parece, o Luciano está terminando de arrumar a casa para os inquilinos que vão entrar para morar de prêmio. Está muito ocupado, por isso não veio. Assim, eu estou na empresa fazendo curso para moto, vou ver se consigo dar uma passada aí para ir embora. Aí a senhora fala, pode vir. Sim. Pronto, isso aqui. O Luciano, sendo essa pessoa que a senhora acaba de nos explicar, no contexto desse relacionamento que se avizinhava aí, ele era uma pessoa agressiva com a senhora? Não, o Luciano, ele um dia falou alto comigo. Entende? Mas pela idade, entendi. Sabe? Porque eu também gosto das coisas muito certas, sabe? Eu sempre fui assim, correta. E daí ele falou um pouco alto comigo e eu não gostei, sabe? Porque eu já era uma pessoa sozinha. Sozinha. A única pessoa que estava em Curitiba e que ficava para lá e para cá comigo quando eu precisava era a Francine. Entendi. E o Rêmalo. Era a filha que estava mais próxima aqui em Curitiba. Então eu não aceitei isso porque eu fui uma menina criada em orfanato. Eu sei. Sabe? E cria essas gurias sozinha. Então eu queria uma pessoa pelo menos para conversar comigo. Claro, claro. Sabe? Porque eu ficava sozinha, lá na casinha na outra. Tá, desculpa te interromper, viu? Fala, doutora. Esse Luciano, o Rêmalo, eles brigaram? Não, nunca. Inclusive, nós dois fomos lá naquele negócio do vinho, como é? Caminho do vinho, que a gente foi almoçar lá. O Luciano comprou as coisas que ele pediu para trazer e já tinha marcado até uma pescaria. Entendi. Então a senhora... Quando eu falei para eles, não dá certo, o Luciano tem umas ideias, tem outras, eles falaram, mas ele é tão querido, por que você não fica com ele? Eu disse, quem sabe sou eu, né? Claro. Então, isso, ok. Então vamos agora para o momento do crime, tá bom? A gente parte aqui dessa última conversa aqui por volta das 20 horas, dia 27 de outubro de 2020, o réu
comunica que vai dar uma passada aí, que está no curso de moto, 2017, a senhora está em casa, está sozinha, comunica a ele que Luciano não está lá, né? Por favor. Como é? A partir daí, pode contar, dona Conceição? Então, ele ligou, ele passou a mensagem para mim que se ele podia ir lá, como a senhora acabou de falar. E eu disse que sim, né? Porque eu estava com a minha filha, por que ia dizer que não, né? Uhum. Mas eu pensei que ele fosse lá para conversar ou pedir um favor, qualquer coisa. Uhum. Aí ele veio, ele apertou o interfone no portão e ele veio todo vestido de motoboy. O calor que estava, que Deus o livre. 27 de outubro, né? 27 de outubro. Ele veio todo de preto. Inclusive agora, digamos, esse período por agora, né? E ele veio. Aí eu abri a porta, ele entrou com uma mão. Ele tinha uma caixa de pizza, um cacetete por dentro da roupa. Mas a senhora não viu? Não, e de capacete. Peraí, vamos por partes. Então, a tua casa é aquelas casas em que a pessoa digita, né, ali no interfone. O teu interfone é aqueles interfones que a senhora vê a cara da pessoa? Não. Ele só fala, oi, dona Conceição, sou eu, Rema. Uhum. Aí a senhora autoriza. Sim, eu tenho o botãozinho lá, igual o telefone. Isso. Aí você abre na portaria. Aí ele entra. Ele entrou. Ele entra, tá? A gente tem isso em câmeras. Ele entra, ele permanece com o capacete na cabeça? Isso. E aí, quando ele entra na tua casa, bate a porta, ele se anuncia com o capacete ou ele tira o capacete? Com o capacete. Por quê? Ele tinha moto? Não. Por que ele chega no teu prédio usando roupa de motoboy, se ele não é motoboy, com capacete se ele não tem moto, e entregando uma pizza se ele não é entregador de pizza? Ele não era, ele entrou, aí quando eu fechei a porta, doutora, ainda bem que eu não chaveei. Não chaveou. Que eu tinha costume de chavear. Ele pegou, chegou, do capacete ele botou aqui, capacete, a caixa de pizza aqui e o cacetete atrás. Essa caixa de pizza era um presente para a senhora? Tinha pizza? Não, ele estava no saco plástico que ele foi para me matar. Ele foi premeditado essa morte, para ele me matar. Sabe? Ele disse que dentro dessa caixa de pizza tinha uma pizza que ele disse que era para vocês comerem juntos e que só ele comeu, que a senhora não enjeitou a pizza. Mentira, eu disse, mas você está levando para casa então a pizza para jantar? E não, nós comemos no curso. Uhum. Sabe? Ele falou isso pra senhora? Falou. E por que ele levou então? Pois é, a caixa estava com saco plástico dentro. Ele estava com saco plástico dentro, tudo preparado. Ele já tinha bolado a minha morte. Tinha bolado a minha morte já, para me matar, para ficar com seguro e outras coisas, achando que ia ficar com tudo. Tá, e aí, senhora? Tá, bora lá. Eu tô aqui com a caixa de pizza, querido, por aí, coloca aqui. Pizzaria Voveva, né? Tá na página 73, tô aqui com essa caixa. A caixa de pizza é de lá de Araraquara. Essa aqui, ó, página 74. Tá lá, ó. E tem uma... Tem um desenho lá, ó. Aqui. Tá vendo, ó? Ele veio de casa, olha lá o desenho que uma criança fez. Isso, é um desenho aquele ali. É um desenho, a criança de série de primário que faz esse vazio com flor para me oferecer isso aí. Isso. Pronto, vamos lá. E aí ele chega com essas coisas. Sim. E aí fala o quê? Continue. Não, aí ele sentou do meu lado. Voltando ao assunto que eu já tinha narrado, o que ele fez? Eu perguntei para ele. Ele perguntou, tá tudo bem com a senhora? E eu disse, tá tudo bem. Aí eu peguei e falei. Espera, interromper. O que houve? Não, tá com vontade. Não, mas desculpa, eu tava muito vermelho. É porque tem ele não tem cópia colorida aí, não? Não, é que a televisão tá esquentando. Ah, tá, então tudo bem, paciência. Depois eu exibo colorida, não tem problema não. Daí, doutora, Dona Conceição, só um minutinho antes da senhora prosseguir. Tá tudo bem com a senhora? Tranquilo? Tá,
eu acho que um pouco de pressão alta só, né? Porque a minha filha está aí, ela trouxe até o aparelho. Tá, mas assim, por parte da senhora, podemos prosseguir, tranquilo ou não? Não, podemos, doutor, podemos. Tá? Eu ia até comentar com a senhora, dona Conceição, Fale. Eu percebo que, né, enfim, que esse fato aqui deixa a senhora um pouco nervosa, né, mas pedir talvez um pouco mais de calma, né, que se a senhora ficar nervosa é pior porque a gente não consegue compreender o que a senhora está falando, né, então pode ficar bem tranquila também, a gente tem a tarde toda aqui, né, pode contar os fatos da maneira como aconteceram, né, e se a senhora precisar parar, tomar uma água, você me falar, a gente suspende sem problema algum, tá bom? Tá bom. Tá, pode prosseguir. Obrigada, excelência. Isso, fique tranquila, tá? E aí a gente estava, só para pegar o fio da meada, tá? A senhora estava no momento em que abre a porta e vê o teu genro, que sabia que era teu genro, que estava chegando, mas ele estava com um capacete, com uma roupa de motoboy. Sim, com o calor daquele. E ele não era motoboy. Não, ele não tinha moto, não tinha nada. Não tinha moto. E ele estava com uma pizza, um negócio de pizza na mão. Aquela caixa lá que está aparecendo. Aquela caixa. Vamos partir daí. Aí a senhora abre a porta, ele entra, mas a senhora não chaveia. Não. Por favor, vamos partir daí. Continua, fica à vontade. Então, daí ele coloca a caixa de pizza de um lado, o capacete, aí ele tira, depois o capacete bota do outro lado e o cacetete ele tira por dentro da roupa e coloca atrás. A senhora vê o cacetete? Sim, eu vejo o cacetete, mas como ele trabalhava, como é de prédio, essas coisas, eu não sei, porque no dia que eu fiquei lá na casa deles, que eu quebrei o braço e fiquei lá, eu nunca vi ele chegar com aquele cacetete. Eu nunca vi. Tá certo. Nunca vi. Ele chegava com a mochila, mas cacetete eu nunca vi. Eu fiquei lá uns 4 ou 5 dias na casa deles. Uhum. Entende? E daí, aí ele sentou do meu lado. Normal, conversando comigo. Foi aonde que eu volto a dizer o que ele falou. Que eu perguntei por que a Francine não estava falando comigo. Sim. Foi aonde que ele falou que ela estava... você sabe como que é a Francine? As meninas viram o pai em Bombinhas, acho que se eu não me engano, com uma namorada, as meninas ficaram nervosas e a Francine pegou as dores das filhas. Disse, aí foi aonde que eu falei, mas ela tem você. Eu falei, ela tem você. Sim. E outra coisa, e as meninas, eu expliquei para elas, olha, meus amores, quando o pai arrumar uma namorada, é diferente, porque ele vai ter que ter um tempo para ela também. Claro. Né? Então eu expliquei isso para elas. Aí, tá bom. Ele levantou e perguntou para mim se ele podia ir no banheiro. Eu disse que sim. Claro, vai no banheiro. Ele sai do banheiro e fala que tem uma aranha marrom. Aí eu disse, aonde? Pois elas sabem que eu limpo tudo que é canto da minha casa e tudo, né? Aí ele saiu, ele entrou no quartinho, porque no apartamento de Coab nós temos um quarto grande e um quartinho, que a gente chama de quartinho porque ele é pequeno. Aí ele entrou e começou a revirar tudo. Revirar o quartinho e eu continuei sentada na sala. Daí ele viu que eu não ia para lá. Ele falou, agora ela fugiu, está debaixo do engradado, que eu tenho um engradado lá no meu corredor. E em cima eu ponho uma tábua e ponho a comida dos bichinhos que eu tenho. E ali tem outras coisas, assim. Então eu comecei a tirar. Comecei a tirar as coisas dali. E eu olhei, quando eu olhei assim, ele estava vindo com um saco plástico desse tamanho, com a boca aberta do lado esquerdo. E na mão direita um cacetete desse tamanho, aquele que estava lá. E ele abriu a caixa e tirou o saco plástico. E o outro estava no bolso. Aí eu peguei, imagina que eu ia saber. Ele estava assim, lá assim? Sim! E eu estava assim para puxar, que ele pediu para mim. A senhora me ajuda a puxar aqui. Eu disse, claro, porque ela entrou aqui, aranha, e ela vai morder seus gatos e vai morrer. Que na época eu tinha 2 gatos, que são meus companheirinhos, um morreu na praia. E daí eu peguei e fui puxar. Quando eu fui puxar, que eu puxei assim, que eu olhei, ele deu uma cacetada aqui em mim, que abriu aqui. Sim. Abriu e eu caí. Caí toda ensanguentada e com o saco plástico aqui. E aí então ele primeiro dá o golpe, depois bota o saco. Não, ele deu o golpe e já enfiou o saco plástico. Sim, E eu não podia respirar mais.
Em que momento a senhora grita, pede socorro? Porque a hora que eu caí, eu caí e já estava me debatendo, porque já estava faltando ar, e nisso que ele, acho que afrouxou para pegar um outro saco plástico para pôr no nariz. Porque dá aquela... Porque eu gritei socorro. Foi aonde que a Mariane veio e me socorreu. Daí eu já estava perdendo sentido. Porque eu não estava mais respirando tanto assim. E a senhora... Tá. Se quiser beber um pouquinho de água, tá? E aí foi um golpe na cabeça. Foi um golpe na cabeça aí que eu fui parar no hospital, a polícia militar foi lá conversar comigo, porque eles entraram com a máquina, me pegaram, eu acho que vai tudo aí, isso, não, mas isso a câmera filmou tudo. Tá. E daí eu levei 5 pontos, que abriu aqui, desse lado, abriu a minha cabeça. Eu vi aqui. E daí... Me conta uma coisa, dona Conceição, nessa dinâmica, tá? A senhora tá lá e vê que ele tá chegando, e aí ele vem e dá esse golpe aqui, a senhora cai, volta e... Não, eu não tinha caído na hora. Na hora que ele deu a cacetada, ainda bem que eu não desmaiei. Porque ali que ele ia acabar com tudo. Então acontece o quê? Acontece que eu caí, eu olhei assim, ele tá sanguinário. Pelo amor de Deus, muito frio, gente. Frio. Me foi preparado para me matar. Pelo amor de Deus, gente. Ele foi preparado, já levou tudo preparado para me matar. E eu inocente, achando que ele ia matar a aranha. E que nada, era para me matar. Para me matar. Sabe? Sanguinário. Deixa eu só te falar uma coisa. Em que momento, eu sei que é difícil mensurar tempo, essas coisas, mas em que momento a Mariane, a tua vizinha, a senhora vê a Mariane? Eu gritei socorro! A senhora grita socorro? Gritei socorro! E a Mariane, quando chegou e estava caída, ela disse, quem fez isso? Foi você? Você é marido da Fran? Ele disse, sou. Foi ele que fez isso? Eu disse, foi. Daí, tira daqui, eu gritava, me tira daqui, porque eu estava sufocada, o sangue jorrando na minha roupa, minha filha de Camboriú levou mais de meia hora para tirar o sangue da minha cabeça e tudo. Certo, e me conta uma coisa, nesse sentido, tá? E aí a senhora sai com a Mariane. A Mariane me levantou e eu sei que eu bati na casa do vizinho, porque eu não estava tão fraca, tão mole, que eu não podia descer as escadas. Foi aonde que chamaram a polícia, que eu não sei, chamaram a polícia, e eu sei que a Mariane, parece que, não sei se foi ela que chamou o SAMU. Eles entraram... A senhora lembra como é que estava o Rêmalo nessa hora? Não, ele fugiu. Ele quase derrubou ele não a vizinha. Ali, não, Mariane? Não. Nada, não conversou nada. Vazou. Dá pra ver nas câmeras, ele querendo abrir o portão e tudo, não conseguia, ele pulou o muro do conjunto. Ele não ficou até a senhora, até o SAMU chegar? Não, o SAMU chegou, ele já estava longe. Entendi. E olha só, depois, né, com as investigações... Queria mais um pouquinho de água, por favor. Certo. Com as investigações, dona Conceição, a gente tem aqui a captação do celular da Francine, da tua filha, né? Em que há as conversas com ele, tá? E na página 282 e seguintes, há as transcrições das conversas, né? Em que ele diz o seguinte, tá? Estou na página 283, as mensagens que a perícia capta, tá? Do dia do crime, tá bom? Por volta do meio-dia, tá? 13h13, as conversas que eles têm, eles falam de dificuldade econômica, tá? A Francine fala que vê se tem leite para o bebê, porque pelo jeito só dá para hoje, estava nesse nível. Sim. Né? Aí tem umas conversas particulares e no final da própria página 283, não sei se consegue, os jurados veem, por volta, e aí deve ser o horário do crime, é isso que eu quero te perguntar. Se lembra mais ou menos qual foi o horário disso aí? Porque eu vi que a conversa da senhora com ele no celular era 20h17, acabou aí. Era a hora, doutora, era a hora da novela, da Globo, aquela novela que passa, eu acho que é 8h30, 9 horas, 9 e pouco eu acho que era. Enfim,
por fim, no dia 27 do 10 e tal, às 23h32, ele manda um recado para tua filha. Me perdoe, eu joguei a nossa vida fora. Então, Olha o que eu fiz. Aí pronto. Aí tem isso 23h33. Aí a perícia nas páginas anteriores descreve que ele desliga e aí eles começam a conversar por telefone. uhum. E aí ela fala, tua filha, você não tem culpa da armação dela, amor. Calma, vamos provar a sua inocência. Aí ele fala, me perdoe, tá? Joguei a minha vida fora, cuida aí de todos. Aí continua falando. Olha o que eu fiz com a sua vida. Aí ela fala, fique calmo. Aí ele fala, obrigado por tudo, calma, vou aí pegar a tua coisa e tal. Aí começa a falar um monte de coisa. A pergunta que eu quero te fazer o que é que a senhora teria armado? Nada. Pra Eu estava dentro da minha casa, doutora, sozinha. Uhum. Sozinha. Uhum. Sozinha quando, se a senhora olhar aí no processo, eu estava sozinha quando ele apertou o interfone e foi para minha casa. E ele perguntou se eu tinha alguém. Por que ele perguntou que eu tinha alguém? Porque se eu tivesse com alguém lá, ele não ia fazer isso que ele fez. Uhum. Eu não armei nada. Quem Nunca. é Bila? A Fabíola é minha filha. Bila, B-I-L-A, é o apelido da Não, a Bíola é apelido. Ah, tá. Ela vai depor depois. Ela que é a psicóloga. Entendi. Porque essa Bila, é isso que eu queria te perguntar. Na página 292, tem uns prints, né? 292, aí eu boto quem é Bila. Observou-se que, às 19h44, alguém conversando de nome Bila, né, na identificação, a Bila fala assim, eu já estou com a Francine, tá? Já estou sabendo. Tomara que esse desgraçado suma. Aí ela começa a falar, como é que você pôde? E aí a Francine fala alguma coisa, não haverá impunidade. Ele está com você, você ajudou ele a fugir, ela, claro que eu ajudei. Então você é cúmplice. Ela é cúmplice, doutora. Tá, enfim. E eu queria saber só que era Bila. Então Bila é Fabíola. Fabíola, depois ela vai depor, doutora. É até a psicóloga. Entendi. E aí, tá, entendi. Ok. Tá certo. Quem é Otávio? É o filho? É o filhinho deles. O filho deles, né? É. Tá certo. E me diz uma coisa. Eles não tinham dinheiro na época, né? Não, eles estavam em dificuldade, né? Dificuldade econômica, porque depois né? ela engravidou, teve a criança, né? Uhum. E depois, depois eles moravam lá em Araucária. Aham, né? entendi. Esporadicamente eu ia lá, Entendi. né? Eles vinham mais pra cá, né? Entendi. E me conta uma coisa, agora a gente vai para últimas perguntas, tá bom? Depois desse fato, tua filha Francine, a mulher de Rêmalo, depois de tudo isso a senhora é hospitalizada, não é isso? Sim, eu fiquei Vai lá, né? toma 5 pontos, isso mesmo? Sim, foi 5 pontos na cabeça. Isso. Depois eu fui para o Instituto Médico Legal. E aí a Fabíola machucada, chega... com o rosto todo machucado dele me asfixiar pelo nariz e por aqui. Uhum. As costas tudo roxo do tombo, né? Uhum. Entendi. E aí depois a Bila, né, que é a Fabíola, e aí a Carla meio que toma uma situação aí... Sim, daí eu pego meu celular, né, antes de ir para o hospital, como eu estava sozinha, e eu pedi para a vizinha, que elas ficaram tudo... até hoje tem muita gente que não dorme por causa do meu grito, que eu gritei, socorro, né? Então as minhas vizinhas foram lá, né? E eu dei o telefone para uma senhora, para ela ligar para minhas filhas, que o SAMU já estava indo me buscar, e eu saí na moto para ir para o hospital. Porque a minha pressão estava em 20 já. Estava me dando um infarto. Né? Entendi. E daí eu fiquei lá, me taxaram, que eu levei tanto, tudo, né? Me conta uma coisa, a tese do Rêmolo é de que a senhora teria se insinuado sexualmente para ele. Não, né? jamais. Que a senhora teria, digamos, apalpado o pênis dele. Mentira, e ele doutora. Teria... Não, jamais eu faria isso com pai. É isso que eu quero te perguntar. Não, jamais. É a tese dele. A senhora tem desejo sexual com o Rêmolo? Não, entre nós sempre teve respeito. E ele sabe muito bem que jamais eu faria isso com o pai de um neto meu. Sabe? Jamais, nem
quando eu tinha namorado, eu não vivia papando meus namorados. Sabe? Então, é o seguinte, foi velado isso para me desmoralizar. Eu sei disso. Porque eu jamais faria isso, porque eu tinha ele como filho. Tá sim. Então, para me desmoralizar, porque eu sou uma senhora, tudo meus namorados, tudo meus casos, daí a minha vida particular, ninguém tem nada a ver com a minha vida, é eu que me sustento. E sustentei todas elas, e ajudei até na última hora, essa senhora quer saber. Eu tive que vender caminhonete, carro, tudo, para mim ir para Portugal. Agradecer a Nossa Senhora de Fátima, que foi ela que me defendeu na hora, porque eu sou uma católica e rezei o terço todos os dias. Fui agradecer a Nossa Senhora de Fátima. Peguei tudo que eu tinha, porque eu comprei a caminhonete para nós viajar e deixei na mão dele, sabe? Então o que se chama isso? Ganância. Achou que ia ficar com tudo que era meu. Tá certo. Eu tenho 3 filhas. Tá né? certo. No momento tenho 2, porque uma é cúmplice. Tá. Eu vou aqui encerrar, até por uma questão, para a gente dar um tempinho, a senhora também. Para finalizar, agradecer aqui tua colaboração prestada na Justiça, tá? Dizer que durante todo esse processo a gente teve junta, né, com o atendimento aqui prestado. Não, e depois não é. Eu fui parar no hospital, eu não ando boa de saúde. Eu sei. Eu fui com pressão alta, com coração e tudo. Isso. Acabou a minha vida e acabou a família. E acabou a nossa família. Porque eu não vejo meus netos, doutora. Eu não vejo meus netos porque ela encheu a cabeça das minhas filhas, das minhas netas, falando essa barbaridade. E ela sabe que é mentira. Para livrar a cara dele, ela inventou isso. E isso jamais eu fiz. Respira um pouquinho, tá bom? Eu vou concluir aqui minhas perguntas, até para a senhora ficar um pouquinho mais tranquila. Sem vergonha! Eu vou devolver a palavra. É minha filha, mas é uma cúmplice, doutor, o senhor juiz. Doutor, ela é cúmplice. Doutor Falas, pela defesa, o senhor tem alguma pergunta? Boa tarde, doutor Teresa. Boa tarde, doutor. Advogado. Tá. Nomeado pelo doutor. Tá, pelo juiz. Doutor Tiago, tá bom? Tá bom, querido. Eu sei a sua situação. Cada um tem a sua tese. Eu sei, eu entendo. Tá bom? Tá. Então, o meu dever é defender perante os jurados que vão decidir Aham. hoje a vida do Rômulo, Fátima, ok? Tá. Então vamos lá. A senhora já foi ouvida na delegacia, a senhora já foi ouvida em juízo, e hoje perante os seus jurados. Eu li tudo. Sim. Ok? Sim. Um dever meu, por óbvio. Aham. Senão o réu fica indefeso. Naquele dia, então. O que mais? Para a senhora não ficar. Naquele dia, então, o Rômulo avisou que ia lá. Sim, certo? tá nos autos, Não, tudo, né? aí, Eu disse sim, eu só escrevi sim. entendi. Uhum. Mas só que a senhora achou estranho que ele foi só de roupa de De motoboy. motoboy. Sim. Mas, Mas como ele falou, doutor, que estava fazendo curso de motociclista ali perto, que a firma tinha dado curso para ele, que eu não sei se os senhores foram averiguar se era verdade, Sei. se ele estava fazendo mesmo, ou veio mesmo próprio, né, para fazer o que fez, né? Então, eu achei. Mas ele foi. Foi, ele entrou dentro da minha casa. Quanto tempo que ele estava em Araucária, é isso? Sim, eles moram em Araucária, moravam em Araucária. Entendi. Entendeu, doutor? Ele morava. Chegou? Sim, e entrou lá. Entendi. Você, a sua filha, a senhora são três filhas. Eu tenho 3 filhas, A Francine a Francine, a Carla é a mais velha, Carla. a Fabíola e ela. e ela. Uhum. Tá. Carla, Francine. Fabíola e Francine. A própria Fabíola falou, não sei se claro, a senhora não acompanhou, que a senhora não falava com ela desde 2015. Só foi falar com ela só após esse... Essa coisa passada, há 20, 30 anos atrás, que estão repuxando tudo. Não sei, mas isso a própria... Sim, eu não falava por quê, doutor? Eu vou explicar. Porque até então eu não sabia que a minha filha Francine fazia o tumulto e levava para elas, confusão para lá e para cá. E a Fabíola também não falava comigo, por quê? Porque diz ela, que eu não me lembro,
que, até é engraçado, que as crianças estavam vendo desenho, que eu não me lembro, e eu botei nesse pagode, porque eu gosto mesmo, eu gosto de festa. Eu gosto, eu sou alegre. Então você não tinha muito contato, só tinha mais Não, não, com a Francine, porque a Carla mora em Camboriú. E a Fabiola também, ela estava trabalhando como psicóloga no município daqui. Entendi. E, claro, ele veio a Covid, certo? Sim, veio a Covid, eu peguei. COVID? Quem ajudou mais? Foi uma amiga minha que deve estar aqui no júri. A Jo. O Remo e a... Não, ninguém me ajudou. Mas não ajudou a senhora? Não, na Covid não. Ninguém me ajudou, eu sempre estou sozinha, eu que me viro. E a senhora me dizer sim, que um dos motivos que supostamente o Remo tentou matar a senhora foi por causa do seguro. Mas só sabe que seguro ele tinha que dividir em 3 pessoas. Claro, mas é ele que tem que saber, não eu. Em 3 pessoas? Sim, ele estava querendo que eu... Deixa eu perguntar. Que supostamente, se o Remo tivesse intenção por causa de um seguro, então seriam 3 pessoas. Não, o seguro estava no nome das minhas filhas. Até então, doutor, eu não sabia se eles tinham casado. E a senhora teria casa na praia, é isso? Tem uma casinha na praia. O pessoal fala, se não me engano, que esse valia 16 mil reais, isso? O quê? O pessoal pagou 16 mil reais nessa casa? Paguei, acho que sim. Na época, sim. Não, 26, 27. 26, também tinha que dividir em 3. E mais essa EcoSport, você comprou... Eu tive que vender tudo, eu perdi tudo. 2018, eu só pago. A minha caminhonete, é. A senhora lembra quanto que você pagou nessa EcoSport? Eu dei o que eu tinha de economia. Mas só não lembra quanto que foi? Não, eu acho que foi... Que ano que foi? 2018 eu comprei caminhonete. Foi antes do acontecido. É 2018, não. A caminhonete era 2018. E que ano você comprou, se a senhora lembrar? Eu não sei se foi 2019, não me lembro. Mas tudo bem. E também você tem um apartamento que só mora, né? Que é Tem da Coab, um apartamento simples. Apartamento de Coab, de gente humilde que mora aí em Coab. Sabe quanto que vale, Não, eu estou querendo vender. Estou querendo ir embora. Não sei. Agora eu estou entrando em contato com a imobiliária para ir avaliar para mim. Entendi. Entende? Porque para mim não adianta mais, eu não tenho mais família, só tenho as 2 meninas. Neto, nada, não tenho mais. Acabou, doutor. Tá, esse fato foi em 27 de outubro, tá? 27 de outubro, que vai fazer 2 anos depois da manhã. Por gentileza. E em outubro não teve 2 vezes que o Remo foi com a senhora para o litoral? Não, ele levou eu. Levou. Só vocês 2? Só nós 2. Levou, sim. 2 vezes em outubro? Não sei se foi 2 vezes. Eu me lembro que ele foi levar caminhonete. Então, a senhora foi junto, não fui junto. E qual praia que é? Albatroz. Em Batinhos. Eu não me lembro a data. Eu sei que ele levou a caminhonete porque eu ia pedir porque eles estavam usando. Tem muita gente lá, não? Sim, as minhas vizinhas, né? E se caso assim, o Remo quisesse fazer uma coisa para a senhora, não tinha feito lá na praia? Claro, mas por que ele não fez? Por que ele não fez? Por que ele não fez? Pergunta eu para o senhor. Por que ele não fez? Ele não fez porque ele sabia, as minhas vizinhas sabiam que ele estava levando eu e a minha caminhonete. Eu sei, mas e pergunta para a senhora. Ele também não ligou para a senhora que lá no dia? A senhora entendeu? Não, foi depois que aconteceu isso. Tudo bem. Sim, foi depois disso. Como ele ligou no dia dos fatos, que é na sua casa. Sim. Entendeu? Sim. Ele levou a senhora 2 vezes para a praia e ele voltou de ônibus, não é isso? Voltou de ônibus. Isso. Voltou de ônibus. Eu paguei a passagem dele. Você tinha confiança, que só tinha nele? Sim. Você entendeu? Sim, eu não falei para vocês que eu tinha ele como filho. Não, só um minutinho. Fazer as perguntas. E quando a senhora foi ouvida em juízo, na questão da areia, tinha ou não tinha areia? Não! Tinha nada, doutor. Tinha nada, não. Foi o motivo que ele fez para mim ir lá puxar para me cacetear, para me matar. Então deixa eu perguntar. No movimento 29, a senhora disse que tinha e viu a aranha quando a senhora foi no juízo. Não vi aranha nenhuma na minha casa, não tinha aranha nenhuma. Só fala que viu a aranha. Não. Eu perguntei para ele que tamanho era a aranha.
No movimento 29... Não, dia 29, doutor, dia 29 eu nem falava mais com Não, eles. você não entendeu. No movimento 29, quando a senhora foi ouvida lá Na primeira audiência? online, isso. Não. Depois eu mostro hoje. Não, a doutora pode puxar aí. Não Tem isso aqui? Não. Eu tenho aqui, doutor, e não tem essa. Não tem nada disso, Só não. pulou, mas eu... Tá Não, aqui. não tenho não. Não, pulou, mas não tem. Não, tá ali que eu falei. Tá aqui no 20? Não. Tinha aranha. Não tinha aranha nenhuma. Eu já vi tudo. Não tem aranha nenhuma. Se tivesse, doutor. Viu a aranha? Não vi nada. Eu vi ter cacetada na minha cabeça. Isso sim. A senhora deixa eu perguntar... Daí a sua pergunta é o seguinte, hoje a senhora falou o seguinte, que ele entrou com o cacetete dentro da roupa e falou aqui, em plenário, e já em juízo a senhora falou que o cacetete estava na mão direita. Sim, porque ele pegou o cacetete e botou aqui e o saco plástico aqui para me dar, quando eu puxei Ele aqui... entrou na sua casa? Não, senhor, eu falei que ele entrou na minha casa com o cacetete, ele tirou de dentro, botou lá, no canto aqui ele botou o capacete que ele tirou e aqui ele botou a caixa de pizza que apareceu ali. Ele entrou com Sim, ele entrou. com caixa de pizza? Doutor, por dentro da roupa estava o cacetete, por dentro dessa roupa de motoboy. O cacetete estava na cabeça dele. E a caixa de pizza estava aqui na mão dele. Ó, em juízo só falou o seguinte. Eu não minto, eu quero dizer para o senhor. O que eu falei, eu assumo. Que na mão esquerda tinha um saco plástico. Claro! Mas se o senhor olhar bem o processo, o senhor vai ver o seguinte, que ali eu falei, que quando eu me abaixei para puxar ali o engradado, ele veio com o saco plástico aberto na mão direita e na mão esquerda o cacetete, que eu pensei que ele ia matar a aranha. Então, a senhora falou de novo, pensou que ia matar a aranha, a senhora está confirmando. Sim, claro, eu ia matar a aranha, mas não era, eu pensei, e era para mim sufocar. Não estou confirmando não. Ele queria, ele veio, porque eu pensei que ia acontecer isso e era para mim sufocar, para me matar. Está confirmando. Sim, claro, estou confirmando que ele estava com... Mas para me matar. Dona Conceição, Oi. só um minutinho. Eu não deixo perguntar. Vamos tentar organizar melhor aqui, que a gente não consegue se entender também, Dona Conceição. Eu peço que a senhora fique mais... Não, doutor, eu estou aqui para falar a verdade. Sim. Tá, eu estou para falar a verdade. Agora, eu acho que está no processo, doutor. Tá. Está no processo. Eu não omiti nada. Sabe? Quando eu falei que ele veio com o saco plástico aberto, assim, e o cacetete da minha direção, eu, Conceição, como não tinha, era inocente, não sabia o que ele ia fazer, pensei que ele viesse para matar a aranha, não, ao contrário, doutor. Ele veio com o saco plástico para me sufocar, deu uma lambada e já me sufocou. Tudo bem, Dona Tá Conceição, é só para que a senhora possa entender. Na verdade, o advogado perguntou se tinha aranha ou não. Não tinha aranha? Não tinha nada. Tá. Não tinha nada, doutor. Não tinha aranha respondeu, não tinha aranha. Isso aí era para me chamar, para me matar lá com um quartinho. Por favor. Doutor Cláudio, agora o senhor pode... Essa questão ficou superada, a gente não toca mais nesse assunto. Isso, por favor. E com todo respeito, daí a senhora também, no laudo, sabe? Aparece que só tem uma machucada nas suas nádegas. Sim, porque ele me derrubou no chão. E eu fui para o Instituto Médico Legal. Eu sei, mas a senhora teve esse machucado porque a senhora foi para trás, você caiu de trás? Sim, caí assim, eu caí com os vizinhos de baixo escutaram o tombo que eu levei. Entendi. E a sua... onde que é a sua... Você mostrar para o jurado? A senhora tem ainda essa... O quê? Onde que é? Aqui na nuca? Aqui, ó. Se fosse na nuca, ele teria me matado. Aqui, ó. Por aqui. Então, quase na nuca, isso? É, aqui. 5 pontos. Tá tudo em laudo isso aí. Sim, tá em áudio. E como é que é o seu relacionamento com a Mariane Bach? Ela... É meu anjo da guarda.
Foi ela que me salvou. Entendi, mas a senhora ainda tem contato com ela? Não? Claro, ela mora embaixo do meu apartamento. Ela mora no apartamento de baixo. É o meu anjo da guarda. Quando eu quebrei o braço, foi ela que me levou para o hospital, tudo. Tá, deixa eu fazer a pergunta. Mas segundo o consta, quando a Mariana entrou, o Raimundo estava segurando a senhora ainda. Sim, por causa eu estava me sufocando com o saco plástico no meu nariz. Ah, quando a Mariana entrou, ele estava... Sim, eu tirei o saco plástico quando ela entrou. Ela viu? Ela viu? Eu estava com o saco plástico no chão cheio de sangue. Não, Eu não lembro. Eu sei que foi isso aí que aconteceu. A senhora falou que a senhora estava com o saco plástico na... Sim, estava na cabeça, sim, estava com o saco plástico aqui e por cima do outro saco plástico, ele colocou aqui para mim não respirar. Botou outro saco plástico no nariz. Sim, foi ela que me salvou. Senão ele tinha me matado. Entendi. Se a porta, doutor, se a minha porta do apartamento estivesse fechada, que eu tivesse fechado, ele tinha consumido, tinha me matado. A minha sorte é que eu não fechei. Tá. Foi uma graça de Deus. Porque eu sempre fecho quando entra alguém na minha casa. Entendi. Entendeu? E quem quer matar não deixa a porta aberta, chega fechado. O senhor entendeu o que eu falei? Eu falei o seguinte, doutor. Não, só deixa eu fazer a pergunta. Ele entrou... O doutor, excelência, eu vou pedir a ordem. O doutor está fazendo afirmações, não está perguntando. Fez afirmações, doutor? Não, doutor, o senhor não está perguntando, o senhor está fazendo afirmações. Não, eu não fiz. Eu fiz perguntas. Quando ele entrou... Quando ele entrou, como? Quando ele entrou no apartamento, a senhora deixou a porta aberta ou fechou? A porta estava fechada. Quando ele entrei, eu encostei a porta. Não passei a chave como de costume. Não passou a chave? Não. E por que o IML foi lá, o Instituto foi lá fazer... Não, o Instituto não foi lá. Na sua casa, não foi? Foi o Instituto e eu fui lá. A defensoria, eu acho que foi, né, doutora? Deixa eu fazer a pergunta, doutor. A defensoria, como é que foi naquela época, que eu tive que ir lá. Não, você não entendeu? Para fazer exame de corpo de delito. Exame corpo de delito eu fui fazer. Dona Conceição, eu vou pedir novamente para a senhora, de igual forma a minha colaboração, doutor Falas, ele vai fazer a pergunta, a senhora escuta... Mas eu não estou entendendo. Você está entendendo, doutor? Eu não estou entendendo, porque ele não foi na minha casa. Quem foi no Instituto Médico Legal, pelo mandato, que me deram a delegacia da mulher, eu fui lá. Dona Conceição, eu pedi gentileza que a senhora escuta o que eu vou falar, aí a hora que eu terminar, a senhora me responde. Tá. É que assim, veja, o que nós estamos tentando fazer aqui é uma conversa para que a senhora, enfim, conte o que aconteceu, né? Então são perguntas e respostas. Estou com problema já. Se a senhora quiser parar, fique bem à vontade, a gente suspende, né? Só que a gente possa se entender, é importante que alguém faça a pergunta, né? Aí na sequência depois a senhora responda e não interrompa, porque do contrário a gente não consegue se entender, entendeu? Mas se a senhora quiser suspender, a gente para, não tem problema. Tá bom? Alva, por gentileza, mostrar o movimento 32.12, que é exame de local. Espera que você mostrar aquela tela vermelha lá. Lauda do exame em local. Ó, estou falando para a senhora o seguinte: foi feito no local da sua casa, a perícia foi lá. Por que a senhora lavou o local da sua residência? Se a perícia ia lá? A perícia não foi, doutor. A perícia foi depois, porque era calor, estava enchendo de bicho a minha casa, como o meu cabelo também, que eu fiquei dias com o cabelo todo cheio de sangue e a roupa, sabe? Então foi limpado por causa dos meus gatos, que eu tinha animal dentro de casa, e foi limpo por causa disso. Mas estava tudo lá, o sangue está tudo aí. Por gentileza, podia mostrar a última folha da perícia que está assinada por o perito André Luiz Marques de Oliveira, perito criminal? A perícia foi lá, sim. A perícia foi depois. Perita. Olha lá, está lá, está assinado, ok? A perícia foi lá, sim. Foi depois de dias. E a senhora lavou então o local do crime?
foi limpo por causa do sangue que estava tudo coalhado no chão e eu estava com meus bichos. Tá? Meus bichos estavam dentro do apartamento. Tá, entendi. Mas tá aí o sangue, tá aí o saco plástico, doutora, ponha lá para todo mundo ver. Eu ia me machucar, de certo, eu ia me cortar. Ô moço, me dá mais um pouquinho de água para mim, por favor. Tá bom, senhor. Doutor, eu agradeço. Jurados, alguma pergunta do Conselho de Sentença? Nada? Tá, eu também não tenho mais perguntas. Dona Conceição, eu agradeço a presença da senhora. A gente encerra. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Rêmulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? O nome completo do senhor, qual que é? Rêmulo Fagner da Silva. Tá, senhor Rêmulo, o senhor mora aqui em Curitiba? Sim, Curitiba, Pinheirinho. Tá. O seu atual endereço qual que é? Rua Rosa Tortato, número 365. Tá, qual que é o bairro? Pinheirinho. O que é a sua profissão? Sou motorista. Tá, renda mensal aproximada? Não entendi, desculpe. Renda mensal aproximada? Entre R$4.000. Tá, entendi. Chegou a frequentar a escola? Sim, segundo grau completo. Tá, o senhor tem que idade hoje? 41 anos. O que é casado? Sim, sou casado. Tem filhos? Sim, tenho um filho de 2 anos e 8 meses. Tá, ele mora com o senhor? Sim, mora comigo. Ok. Algum problema de saúde? Não, senhor. Tá. Afora esse processo criminal, o senhor já tem ou teve outros? Não, negativo. Nunca tive nenhum problema na justiça. Tá ótimo. A respeito aqui da acusação, o senhor tem conhecimento? Sim, tenho conhecimento. Tá, conversou com o seu advogado? Sim. Ok, Rêmulo, então a partir de agora o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Uhum. Mas, por outro lado, é o momento que o senhor tem para dar a sua versão a respeito do que aconteceu. Sim. Mas, se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta dessa confissão, ok? Ok. Tá, diante disso, tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Não, respondo as perguntas, doutor. Tá. A pergunta se faz nisso aqui é bem simples. Consta que no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 21h15, no apartamento localizado na rua Sertaneja, número 71, bloco 11, apartamento 6B, bairro Sítio Cercado, aqui em Curitiba, o senhor Rêmulo Fagner da Silva, por razões que não foram exatamente esclarecidas, valendo-se de um objeto contundente, que seria um cacetete, desferiu golpes na região da cabeça de sua sogra, a vítima Conceição da Silva, que então tinha 71 anos de idade. Em sequência, diz aqui o Ministério Público, o senhor, por meio cruel, utilizando-se de asfixia, colocou uma sacola plástica na cabeça da vítima, para então sufocá-la, obstruindo assim a sua respiração. Segue o Ministério Público dizendo que com isso o senhor tentou matá-la, né, o objetivo que não alcançou por circunstâncias ali à sua vontade, porque houve a chegada de vizinhos, né, que então interceptaram aqui a ação delituosa, bem como depois houve o atendimento médico. Esses fatos aqui são verdadeiros, são falsos? Não, negativo. Tá, o que é que houve aqui nesse episódio, Rêmulo? O que houve? Que eu fui lá na casa dela. Eu posso contar a minha convivência com ela antes ou só o dia do fato? Fique à vontade, que o senhor entender que tem relação com o fato. Sim, tem bastante. Assim, eu, primeiramente, não tenho nada contra a dona Conceição. Nunca tive. Sempre fomos bons amigos.
sempre que pude ajudar ela, sempre ajudei ela muito. Tá, muito você mesmo. Você é casado hoje com a Francine? Sim, né? filha dela, exatamente. E a Francine é filha da Dona Conceição. Isso. Você era casado com ela? 4 anos. Tá. E o senhor conheceu ela por conta do relacionamento ou já conhecia? Não, já conhecia no passado já. Já conhecia no passado a Francine e também a Conceição, é isso? Sim, exatamente. Tá, então há quanto tempo que o senhor conhece a vítima aqui, a Conceição? Há mais de 20 anos. Tá, ok. Daí pode prosseguir então, de onde o senhor tinha parado, por favor? Então, eu nunca tive problema com a Dona Conceição. Pelo contrário, sempre me dei muito bem com ela. Ela também se deu muito bem comigo. Sempre que pude, eu sempre ajudei ela. Sempre ajudei. Até assim, já fiz mais coisas por ela, assim, que a verdade não era nem meu dever. Eu só fazia porque primeiro eu sempre gostei dela e segundo que ela precisava. Como as 2 filhas mais velhas dela praticamente abandonaram ela, eu nunca vi elas lá, então assim, ela sempre pedia para mim e eu sempre ajudava. Já levei ela no médico, cansei de levar para fazer exames, sempre levava ao supermercado. Uma semana antes do ocorrido, eu levei ela para a casa dela, que ela tem um balneário aqui no litoral do Paraná. Fui, deixei ela, subi de ônibus. Sempre que precisava, eu sempre ajudei ela. Teve um episódio, teve um episódio que o meu filho, acho que tinha uns 8 meses, e ela sempre teve problema, a Dona Conceição, com as filhas dela mais velhas. Eu aconselhei ela e nós ir lá em Camboriú para tentar reconciliar essa amizade com a filha dela mais velha. A gente foi lá com esse mesmo Corsa que eu comprei dela, o carro bem antigo, descemos aí a 80 por hora, meu filho recém-nascido, eu, minha esposa e ela, chegamos lá, a conversa no carro, assim, não sabíamos nem se ela ia receber ela. Tá, fiquemos lá, fiquei mais de 2 horas no carro, com meu filho recém-nascido ali, minha esposa esperando. Conversaram ali um pouquinho e voltamos embora. Assim, eu sempre que pude ajudei ela. Sempre estendi a mão para ela. Eu vou contar no dia do ocorrido. No dia do ocorrido, anteriormente eu tinha comprado um carro dela, um Corsa ano 96. Comprei em 12 vezes de R$550. Antes de ir lá na casa dela, eu avisei, mandei mensagem na Conceição, vou passar aí, só está em casa, posso falar com a senhora? Pode vir. No meu condomínio que eu trabalhava, que eu perdi o emprego, que até hoje eu não sei porquê, e coincidentemente, 2 semanas depois, minha esposa também perdeu, muita coincidência, né? Nós 2 desempregados. Foi uma situação muito difícil para nós, com filho recém-nascido, a gente morando em apartamento, pagando condomínio, sabe? Foi dias, assim, complicados. Um amigo meu estava me ajudando, porque nesse condomínio que eu trabalhava, que eu fui mandado embora, abriu uma vaga para ser o supervisor. Só que nessa vaga, esse supervisor tinha que fazer a ronda nos condomínios, ali em Araucária. Eles tinham em média que 6 a 7 condomínios. E eu, como eu ganhava um salário mínimo, essa promoção era 2 salários mínimos. Logo que eu me candidatei, mas eu não sabia andar de moto. Fui, falei com um amigo meu, se ele não me ensinava. Ele falou, não, claro que eu te ensino, não tem problema nenhum. Foi, a gente me ensinou um pouco. Aí nisso eu paguei uma pizza para ele, comprei uma pizza. Aí eu te avisei, Dona Conceição, eu vou ir, pode vir. Fui de carro, esse carro que eu tinha comprado dela em 12 vezes. Só que assim, esse carro já estava com problema quando eu peguei. Problema no motor de arranque. Para quem não sabe, motor de arranque é onde dá a partida do carro. Eu fui, estacionei, como eu já tive carro com esse mesmo problema, eu deixei um pouco antes da casa dela o carro. Por quê? Porque se não pegasse o carro, eu ia ter que empurrar. Deixei ele um pouco antes, fui, eu estava com a roupa de motocicleta, porque eu já estava fazendo a aula. Cheguei lá, levei uma pizza. Nessa pizza tinha 2 pedaços, na caixa de pizza que tinha sobrado, que eu e meu amigo comemos. Interfonei para ela, falei, sou o Remo, isso aqui, pode vir, pode entrar. Aí fui carregando a pizza. Cheguei lá, interfonei, ela abriu, cheguei, Dona Conceição, aí meu emprego novo. Deu risada, entramos, aí deixei a caixa de pizza em cima da mesa, tirei o capacete, coloquei em cima da mesa. Ficamos ali, conversando, jogando conversa fora, acho que deu uns 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos.
Levantei, falei na Conceição, vou no banheiro. Tá bom, fui, levantei. Como eu já tinha convivência, eu tinha intimidade com ela. Já fui várias vezes na casa dela, tanto sozinho como minha esposa. E até no aniversário dela de 70 anos, estava eu, minha esposa e as nossas 2 meninas, né? Meu piazinho recém-nascido. Nos 71 anos dela, eu que fiz a festa surpresa para ela. Aí tá, fui no banheiro. A hora que eu voltei do banheiro, ela falou, me ajuda aqui a matar uma aranha aqui. Tá bom. Aí isso, ergue aqui a caixa de pizza, a caixa de cerveja que tem no corredor. A hora que eu fui erguer a caixa de cerveja, ela veio por trás de mim e enfiou a mão no meu pênis. Isso, eu me esquivei assim. Acho que minha mão bateu na cara dela. Ela foi para trás, caiu no quarto que minha esposa morava. Morava junto com ela. Aí nisso, eu fui levantar ela. A hora que eu peguei ela aqui, estava nesse quarto, tinha bastante entulho. Um quartinho pequeno, corredorzinho. Bastante entulho, sacola plástica, sacola de papelão, tinha caixa, tinha bastante entulho ali. Fui, levantei ela. A hora que eu levantei ela, começou a ficar brava, começou a me xingar, se debater. Eu falei, calma, Deus, calma, a senhora caiu, calma. Começou a me ofender, me ofendeu, me fez ofensas racistas, me chamou de negro sujo, me chamou de filho de escravo, sai daqui, seu negro. Aí nisso, a porta abriu, a dona Mariana, que é a vizinha de baixo, que a minha esposa já tinha aconselhado ela, se acontecesse alguma coisa, ia socorrer ela. Aí nisso eu peguei ela, estava levando até a porta. A Mariana entrou, a gente chegou na porta e eu ia ficar ali, mas ela começou a me ofender de novo. Começou a me xingar, começou a falar que eu queria matar ela, que não sei o quê. Aí eu fiquei ali parado, aí já saiu acho que o vizinho da frente, se não me engano, o vizinho do lado. Aí a Mariana perguntou o que aconteceu. Eu falei, não, ela caiu aqui, ó. Vou chamar o socorro para ajudar ela. Daí nisso, ela de novo olhou para mim e falou, você tentou me matar. Aí eu fiquei quieto, fiquei olhando para ela. Saí. Eu me senti acuado ali na ocasião ali. Fui, desci a escada. Aí nisso tentei ligar para minha esposa, não dava área. Aí como ela tinha aberto para mim o portão, eu olhei pro lado assim, tipo uma grade assim. Fui até o final, vi que era baixo. Aí chegando ali eu pulei essa grade, joguei meu celular no chão. Aí fui, levantei, peguei meu celular, fui no meu carro, fiz ele pegar e fui embora. Remo, o senhor disse que mantinha um bom relacionamento com ela. Sim, sempre tive. Tá, e essa história que ela pegou no seu pênis, no seu pinto, enfim, foi por que isso? De onde que surgiu isso? Olha, não sei. Era comum que isso acontecesse? Não. Não sei. Tinha acontecido? Não sei, comigo não. Tá, mas antes disso, tiveram alguma conversa, algo que, enfim, como é que chegou nesse ponto? O senhor está dizendo que o senhor era genro dela, né? Sim, sou genro dela, sim. Mais de 20 anos, os últimos 4 anos namorando, ou melhor, se relacionando, ali já casado com a filha dela, né? Sim, exato. E aí, durante todo esse tempo, nunca teve nenhum episódio semelhante? Não. Sou isso desse jeito assim, não. Ela sempre falou que arrumava um namorado mais novo, coisa e tal, não sei o que, mas nunca, não, nesse ponto não. Tá, e quem é que estava na casa nesse momento? Era só o senhor e ela, ou tinha mais gente? Olha, a princípio é só nós dois. Eu não entrei no quarto dela, né? Então, a princípio é só nós dois. Tá. E, veja, o Ministério Público aqui fala que o senhor deu golpes cacetete e depois tentou asfixiá-la, né, com um saco plástico. De onde que surgiu esse cacetete, esse saco plástico? Nunca vi esse cacetete que estão falando. Saco plástico tinha bastante entulho, tinha saco sim, no chão. A hora que eu fui levantar ela, com certeza eu peguei um saco plástico, mas fora isso não tem nada. Tá, foi apreendido aqui um cacetete. O senhor sabe qual que é? Não. De onde que surgiu? Não. O senhor não acompanhou aqui o depoimento da Conceição, né, mas ela também já tinha sido ouvido em outra oportunidade. E ela
nega essa história que diz que foi para cima do senhor, que tentou apertar o seu pinto, depois o senhor pegou e reagiu, né? O que ela contou aqui foi que o senhor teria tentado matar, e que inclusive já tinha premeditado isso. Não, né? Negativo, jamais. Tá, e o senhor sabe dizer o porquê que ela hoje conta essa história? Porque o senhor mencionou que tinha boa relação com ela, daí aconteceu esse episódio, lá para cá... Me desculpe, doutor, também não sei. Não tem ideia do que pode ter acontecido? Não tenho ideia. Eu sempre frequentei a casa dela, sempre ajudei ela, então não sei por que ela fez isso. Uhum. E essa pizza, tinha pizza mesmo? Tinha 2 pedaços de pizza. Uhum. E o senhor tinha levado essa pizza lá por qual razão? Para que ela comesse? Sim, para comer. Eu já levava várias coisas para ela. O tempo que eu trabalhei no SEASA, eu levei uma batata que ela é pouca teor calórico, porque ela tem diabetes. Uhum. Tá. Nesse contexto aí que o senhor disse que empurrou ela, que se assustou, enfim, né? Ela chegou a bater a cabeça em algum lugar? Olha, doutor, eu não sei no que ela bateu, porque fez um barulho, né? Ela caiu de costa, eu não consegui ver, porque eu estava de costas também. Eu não sei no que ela bateu a cabeça. Que ela estava sangrando ou ficou depois desse... A hora que eu levantei ela, eu não vi nenhum sangue. Uhum. O senhor sabe dizer se foi encontrado sangue em alguns objetos que foram apreendidos? Não sei. Não sabe dizer? Não. Tá, o senhor foi interrogado na delegacia? Sim. Uhum. Depois em juízo também? Sim. Tá, a história que o senhor contou para o delegado de polícia confere com a mesma versão que hoje aqui o senhor conta para os jurados? Sim. Ou não teve diferença? Não, foi essa mesmo. E em relação ao seu interrogatório em juízo? Sim, foi isso exatamente o que eu falei. Uhum. Tá. Já foi mencionado aqui durante esse julgamento, que eu creio que o senhor tem conhecimento a respeito de um laudo de mensagens aqui que foram extraídas de um celular. Sim, eu ouvi falar. Tá, que celular que é esse? Foi apreendido, até hoje não me devolveram. O celular do senhor? Sim. Tá, e essa conversa foi mencionada com quem que é? Eu não sei nem que conversa que é, doutor. Tá, você consegue colocar ali, por favor, Álvaro, então, Arthur? Desculpa. Tá, tem um celular apreendido ali, Rêmulo, celular da marca, são 2 na verdade, um Samsung e um Xiaomi, assim? Isso, é meu e da minha esposa. Tá, no caso, a sua esposa que foi ouvida aqui hoje, né, a Francine, né? Sim. Aí, pode colocar ali. Tem uma conversa ali, né? Esse fato aconteceu, segundo diz no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 21h15, 9h15 da noite. E aí ali tem uma conversa, que pelo menos identificada como sendo do senhor conversando com aquele aparelho, que no caso seria da sua esposa, que é o que o senhor está dizendo, né? E aí diz assim, me perdoe, eu joguei a nossa vida fora, olha o que eu fiz. A que o senhor se referia? Essa conversa, pelo que consta no registro celular, foi no dia 27/10, ou seja, o mesmo dia, mas por volta das 23h32. Ah, sim, eu fiquei desesperado, na verdade. Eu também sem reação, né? Eu não sabia o que fazer, eu falei isso mesmo pra ela, sabe? Fiquei totalmente perdido, porque tudo que tinha acontecido, eu nunca fiz nada pra ela, não sei por que ela tomou essa atitude, e eu tava assim, desesperado. Não, veja, a pergunta que eu fiz é outra, né? Sim. O senhor contou aqui que, em verdade, entre aspas, né, ela que atacou o senhor. Sim. Né? Poderia e pode caracterizar, inclusive, um crime de natureza sexual, né? Contra o senhor na condição de vítima, não dela, né? E aí, essas conversas que tem aqui, no sentido que me perdoe, eu joguei a nossa vida fora, na sequência me perdoe, tá? Eu joguei a minha vida fora, cuido de todos. A que o senhor se referia? Olha, a verdade, assim, eu fiquei desesperado, doutor, não sabia o que falar. Sinceramente, não sabia o que falar. Falei, tô desesperado aqui, mas joguei nossa vida fora, não sei o que vamos fazer. Não tem nada além disso. Não, certo, mas veja, o senhor relatou aqui que o senhor tem sido vítima dela, porque Sim. ela, né, atacou o senhor
uma investida sexual, inclusive, contra a sua vontade. Sim. Não, sim, doutor, mesmo assim, porque ela é uma idosa, né? Sempre vai estar contra mim. Bem, veja, sim. Não, respondo, não tem problema. Doutor Luiz Cláudio, veja. O doutor já respondeu, doutor. Não. Que não ficou... Eu sei, eu entendi, doutor, né? Eu vou pedir novamente, doutor, para que o senhor não me interrompa, né? Não, o senhor tem a palavra, doutor, por favor, faça o requerimento, eu vou ouvir. Não, o senhor, doutor Luiz Cláudio, novamente, né? Eu espero que isso não aconteça mais. O senhor tem a palavra, eu não vou falar nada. Assim que o senhor terminar, aí eu falo, por favor. Não responda mais. É tudo direito, não responda mais. Tá. Doutor Luiz Cláudio, o senhor finalizou? Tá, eu posso agora falar sem que o senhor me interrompa? É que ele pode responder mais. Tá, certo. Eu vou falar, o senhor promete que não vai me interromper, doutor? Né? Porque do contrário não dá. O constitucional dele, não responder mais as perguntas. Tá, doutor, veja, okay? O senhor já pegou e já falou, eu quero saber só se eu posso falar agora, se o senhor não vai me interromper. Tá, então, por favor, eu agradeço. Rêmulo, eu fiz uma pergunta para o senhor, né? O senhor, se quiser, pode ficar em silêncio, não tem problema algum. Se o senhor assim entender, pode responder. Tá? O seu advogado orientou o senhor a não responder. Sim. Tá? Então fique à vontade. Se o senhor quiser responder, eu já fiz a pergunta. Tá? O senhor quer responder ou prefere ficar em silêncio? Ficar em silêncio, doutor. Tá. Rêmulo, o senhor não quer responder mais nenhuma pergunta ou só essa? Fique à vontade. Não vou responder, não. Tá. Então tá ótimo, eu encerro por aqui. Ministério Público, alguma pergunta? Também. De igual forma? Isso. Tá, então, o senhor vai fazer perguntas para ele, doutor? E ele vai poder responder? É o direito dele? O senhor vai querer responder daí? Então sim, fique à vontade, sim. pode responder as perguntas. O senhor tem a palavra. Agora o senhor fala, eu não vou interromper. Sim. Como é o direito constitucional seu, e o advogado não pode ser massacrado aqui, é o direito constitucional teu responder as perguntas do seu que bem dizer. Sim, Okay? senhor. Então, você fala então que você foi lá no dia... 27 de outubro. Entregou a pizza. Sim, fiquei lá conversando com ela. Questão de, acho que deu uns Pode 30 passar, minutos. Questão de uns 30 minutos, mais ou menos. Ok. Daí ela disse que tinha uma areia marrom lá, isso? Sim, isso eu pedi licença, levantei, fui no banheiro. A hora que eu voltei, ela estava no corredor, falando se eu poderia matar a aranha que estava, acho que embaixo de uma caixa de pizza. Entendi. Embaixo de uma caixa de cerveja, perdão. Tá, ela veio atrás do senhor? Sim, a hora que eu fui me abaixar para pegar a caixa de cerveja, ela veio por trás de mim e enfiou a mão no meu pênis. Isso fez Isso, eu tive uma reação. A hora que eu fui para trás assim, minha mão acabou batendo na cara dela e ela caiu para trás. Ele caiu no quarto da sua ex... Sim, quer dizer, da minha esposa. Desculpa, do quarto... Do ex-quarto... Sim, do ex-quarto, isso, exatamente. Tá. Daí como houve esse barulho, vieram pessoas também... Sim, veio a vizinha de baixo, a Mariana. E a porta estava aberta? Sim, estava aberta. E a porta estava aberta, daí entraram, a Mariana entrou. Sim, a Mariana entrou, aí nisso eu já peguei ela por trás, levantei, já estava levando até a porta. Daí a Mariana perguntou o que aconteceu. Eu falei, ela caiu, bateu a cabeça. Tá, e nisso que ela caiu, tinha plásticos ali, né? Tinha. Transparentes? Sim. Nesse... Você também pegou plástico para ajudar ela? Nesse quartinho tinha bastante entulho, sacola plástica, sacola de papelão, tinha caixa. E isso vem também, que parece que aparece nas digitais sua em alguns plásticos, né? Então, doutor, que eu fui levantar nela, com certeza eu peguei algum plástico, né? Não vi na hora. Que poderia ter esses plásticos que estavam ali dentro, né? Sim, exatamente. Você pegou... A hora que eu fui erguer ela, eu não vi se tinha plástico, a hora de erguer, erguei ela, né? Fiquei assustado com o que estava acontecendo. Entendi. E ninguém disse contra isso, né? Não. Que esse quarto ex-quarto da sua esposa tinha bastante entulhos ali. Sim, tinha bastante. Plásticos, tinha madeira. Sim, bastante. Você tinha pago quantas prestações ali? Tinha pagado já 3 prestações já. Então não era só... Você não foi lá só para pagar, para levar a pizza? Sim, para pagar, fui lá pagar a prestação do carro. Inclusive, depois ela me acusou de roubo, né? Que eu tinha roubado o automóvel. Furto? Sim, exatamente. Entendi. E atualmente... Está conseguindo trabalhar? Como é que está a sua situação? Sim, graças a Deus, dei reviravolta, né? Depois de tanto eu como minha esposa ter perdido o emprego, né? Que até hoje a gente não sabe como, né?
Sim, graças a Deus, reviravolta, estou num emprego novo, minha esposa também, e vida que segue. Tá. É que o senhor e o jurado, especialmente um jurado, está na dúvida porque se foi lá de roupa de chuva. De chuva. Capa de chuva. Na verdade, eu fui só para... Você quis fazer uma brincadeira com ela, né? Eu só fui para fazer uma brincadeira. Como eu tinha, né, uma intimidade com ela, que outras pessoas, na verdade, não, nem as outras pessoas nem tinham, porque não iam mesmo. Sim. Aí era eu e minha esposa só. Tá, e até se quisesse matar a tua... Faz de conta, se quisesse matar a tua sogra, você te matar lá na praia. Para quem aqui conhece o litoral do Paraná, aqueles balneários que praticamente é abandonado, você vai lá dia de semana, você não vê ninguém andando na rua. E nesse mês eu fui 2 vezes, eu já cansei de ir lá. Só com esse carro novo dela, eu já fui 2 vezes lá levar. E não ia chegar, também no dia não ia ligar para ela, eu tô indo aí, né? Eu liguei avisando ela que ia lá. Né? E não ia deixar a porta aberta, você deixou a porta aberta? Assim, até hoje eu não sei por que estou sendo acusado disso. Nunca tive problema com nada. Trabalho desde meus 16 anos. E hoje, falando na frente de vocês, eu entendo hoje, porque as 2 filhas dela mais velhas praticamente estão abandonadas, né? Ok. O que mais tem para dizer para o senhor jurado? Sim, sou inocente, sou pai de família, tenho emprego fixo, nunca tive problema com ninguém, graças a Deus, sou inocente. E jurados, retomamos a questão de julgamento, agora pela última vez. Convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Rêmulo Fagner da Silva, realizamos aqui no dia de hoje o seu julgamento, ouvimos testemunhas, informantes, o senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o Ministério Público fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e da mesma maneira também fez seu defensor a seu favor. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença e agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor Rêmulo terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão: a linha A, reconhecer a existência do fato; a linha B, atribuir a autoria ao réu; a linha C, reconhecer a figura do crime doloso contra a vida; a linha D, não absolver um acusado; a linha E, reconhecer a qualificadora de emprego de meio cruel; a linha F, reconheceram a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima; a linha G, reconhecer a qualificadora do feminicídio; e, por fim, a linha H, reconheceram a majorante de crime praticado contra a pessoa maior de 60 anos de idade. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção no Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, Rêmulo Fagner da Silva, pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3º, 4º e 6º, cumulado com parágrafo 2º, a linha A, inciso 1º, e também parágrafo 2º, inciso 2º, cumulado ainda com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, ou, em outras palavras aqui, uma condenação por homicídio qualificado tentado. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral dos seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, a hora fixada em 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Decreta-se aqui o início imediato do cumprimento da pena, em virtude da soberania que se reveste as decisões do Conselho de Sentença, motivo pelo qual, então, espero a gentileza que a Secretaria expeça mandado de prisão e que a Força Policial aqui presente lhe dê também imediato cumprimento. Dispensada a leitura dos demais itens, Curitiba, plenário pelo júri, dia 25 de outubro de 2022. Doutora Ciane, pelo Ministério Público, alguma colocação? Tá. Doutor Fallers, pela defesa, alguma colocação? Dessa maneira, então, aqui agradecendo a presença de todos, o Ministério Público, a defesa, os servidores, a escolta policial, ao serviço terceirizado, ao próprio acusado, em especial aos jurados, e também ao público que nos acompanha aqui, não só pela internet, como também presencialmente, na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.